Olá, queridos, o canal Bendito chegando até você, falando fácil para você entender. Hoje com outro tema, hoje nós estamos no quinto mandamento, estamos estudando, juntos, refletindo juntos sobre a atualidade dos 10 mandamentos. E hoje nós estamos no quinto mandamento. E nessa série de estudos, nós vemos que os 4 primeiros mandamentos, ele fala de um relacionamento vertical, entre nós e Deus, e tudo aquilo que se refere a Deus, como a idolatria, usar o nome de Deus em vão, a guarda do sábado ou não, que nós falamos no vídeo passado. E agora a gente começa uma série de outros tipos de conselhos ou de mandamentos que Deus dá. Eu digo conselhos porque tudo que Deus manda, Ele manda e manda bem, Manda para o nosso próprio bem. E nós vamos então começar essa outra série, e essa outra série ela fala sobre relacionamentos horizontais, como que nós devemos nos relacionar com o próximo, Jesus veio e já resumiu em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas aqui nos 10 mandamentos a gente vai vendo alguns detalhes que Deus dá para que nós nos relacionemos bem com o nosso próximo, E isso está registrado lá em Êxodo capítulo 20 e versículo 12, que eu quero ler aqui para vocês. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a gente vê aqui que é um mandamento, que ele é um mandamento acompanhado de uma promessa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. No começo da história de Israel, as pessoas idosas, doentes, fracas já, daquelas bem idosas que já dependem unicamente dos seus familiares para sobreviver, principalmente dos filhos homens, Havia os velhinhos da época, eles dependiam principalmente dos filhos homens, porque as filhas, elas se casavam e iam morar com o clã do marido, com a família do marido. Então, elas pertenciam a um outro clã. Já os filhos se casavam e traziam as suas esposas. Então, de uma forma mais específica, os filhos, homens, eram responsáveis por cuidar dessas pessoas idosas e dependentes, já bem idosas. Então esse mandamento que Deus deixou era uma espécie de prevenção contra agressões que eram cometidas contra o idoso. Por isso que eu dei a esse vídeo o título de Estatuto Divino do Idoso. Justamente porque Deus já naquela época tinha uma preocupação, digamos assim, com aquelas pessoas que iriam envelhecendo entre o povo de Israel. E uma vez envelhecendo, essas pessoas iam ficando fragilizadas, e uma vez fragilizadas, a tendência é que elas fossem sendo abandonadas, deixadas de lado. Então Deus imediatamente, como primeiro mandamento da parte de relacionamento com o próximo, Deus coloca papai e mamãe para serem honrados. Então tinha essa coisa de talvez bater, porque a pessoa idosa geralmente fica teimosa, Então bater, amaldiçoar, desprezar, zombar, roubar a pessoa e até mesmo oprimir. Para prevenir todas essas coisas, então Deus deixou este mandamento. O verbo usado aqui para honrar no hebraico é kabed. Kabed significa, entre outros significados, digno do máximo respeito. E quando eu digo digno do máximo respeito, existem alguns tradutores que dizem que seria uma honra praticamente equivalente àquela que a pessoa daria à pessoa de Deus, tá? Então seria assim, Deus no céu, papai e mamãe na terra. Essa seria a ideia, que Deus deu quando que rege, a palavra kabed, ela rege este mandamento. Então não seria simplesmente a ideia do respeito, seria a ideia da proteção, do amparo, inclusive de alimentação, vestuário, porque naquela época, gente, não tinha aposentadoria, não tinha o INSS, não tinha nada, Então os idosos, eles dependiam totalmente dos filhos, como eu disse, especificamente dos filhos homens. Então um filho que ferisse seu pai e sua mãe não era uma coisa comum, mas como Deus já sabia que muita gente é sangue ruim, às vezes não nasce sangue ruim, mas se torna sangue ruim por causa de uma série de coisas, então Deus já deixou também um mandamento.
que qualquer um filho que ferisse ou amaldiçoasse seu pai era réu de morte, poderia ser de fato morto. Isso está registrado em Êxodo capítulo 21, versículos 15 e 17, essa recomendação de Deus. Então, a razão deste mandamento de honrar pai e mãe é justamente para garantir, ou era para garantir na época e ainda hoje é válido, o bem-estar da pessoa idosa. Hoje nós não temos tantos problemas relacionados principalmente à comida, vestimenta e tal, porque a maioria dos velhinhos tem sua aposentadoria. Quando é uma mulher, ela tem uma pensão de um marido que morreu e deixou para ela. Às vezes o problema nem é tanto esse, mas o desrespeito, roubar. Quantas pessoas usam seus avós, seus pais para fazer empréstimos e depois não pagar, né? Usam o nome da pessoa que às vezes foi limpo a vida inteira e perto de morrer o nome da pessoa fica sujo. Essas coisas todas que a gente vê na sociedade de hoje, o desrespeito com o idoso, não é nada mais nada menos que uma quebra desse mandamento que por acaso foi repetido por Paulo lá em Efésios capítulo 6, né, no versículo 1 e 2, clamando aos filhos, né, reclamando aos filhos que sejam obedientes aos seus pais, e ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Existem uns questionamentos em cima disso aí, porque lá em Êxodo não fala nada de primeiro, mas a gente imagina que seja o primeiro da série de relacionamento, dos relacionamentos que a gente deva ter. É o primeiro mandamento com promessa de vida longa àqueles que o obedecerem. Era válido no passado e é válido ainda hoje, por isso foi repetido com todas as letras no Novo Testamento. Então, esse mandamento, ele mostra a importância que Deus dava e dá à família dentro da sociedade, naquela época dentro da sociedade israelita, e hoje o valor que Deus dá à família dentro da nossa sociedade. No projeto de Deus, as pessoas não foram criadas para viver isolada. Então, tanto naquela época como agora, a vida das pessoas só tem sentido quando as pessoas estão no ambiente familiar, né? Quando as pessoas estão dentro do seu clã, né? É ali que a gente se sente bem. É tão interessante que nesse período aí de Covid-19, Deus colocou todo mundo dentro de casa, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa, filhos convivendo com pais que não conviviam há muito tempo, pais convivendo com os filhos, marido com mulher, irmãos com irmãos. Esse convívio familiar foi para isso que Deus nos criou. Essa insegurança, essa série de suicídios, de pessoas que se tornam pessoas perigosas para a sociedade, esse tipo de situação com certeza tem a sua base, o seu fundo no problema familiar, na falta de vínculo familiar, no modo como a gente pode viver dentro da mesma casa, todo mundo junto, e sermos inimigos ou não nos vermos, termos vidas completamente alienadas um do outro. Então Deus nos chama novamente a esse convívio familiar para que nós entendamos quão bom é viver em família. Ah, mas a gente briga muito. Mas é justamente em família que tem que haver as diferenças para que possa haver perdão, possa haver reconciliação. Tudo isso foi planejado por Deus. Você conhece irmãos que não brigam? Brigam. Mas irmãos são irmãos. Né? Irmãos são irmãos e infelizmente o problema da sociedade acabou fazendo com que irmãos se odeiem de tal forma, mas dentro de um relacionamento normal de família, irmãos brigam, depois se acertam e às vezes brigam até casar, depois que casam acabam se tornando grandes amigos. As coisas são das mais variadas. O fato é que família para Deus é importante porque família é um projeto de Deus. E na ponta dessa família está o idoso, a pessoa que envelheceu e que precisa ser honrada, respeitada ao máximo, conforme diz o verbo kabed, né? Lá no original hebraico. Por isso que o judeu, ele dava tanta importância para a genealogia.
tanta importância, porque para eles, quem era o tataravô, o bisavô, o avô e por aí vai, era todo mundo muito importante. É uma coisa que o brasileiro não entende muito bem, né? A gente às vezes não dá muita importância para isso. Mas, de um modo geral, a ideia ou o princípio de Deus tem que ficar. O mandamento de Deus tem que ficar. Honra teu pai e honra tua mãe. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que é o único mandamento com promessa. Diz que a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Diz a segunda parte lá do mandamento. Então a palavra terra, citada nesse versículo, na época dos 10 mandamentos, referia-se à terra de Canaã, que eles estavam prestes a tomar posse dela ali. Né? No começo, quando Deus deu o mandamento, não, mas aí quando Moisés repetiu lá em Deuteronômio, eles já estavam na boquinha da terra prometida. E Deus então repetiu, não esquece, hein? Honra teu pai e tua mãe. Então era por causa se prolongar a vida na terra que Deus estava dando para eles ali, Canaã. Então para um judeu, ter vida longa na terra significava a bênção de Deus, né? No original hebraico significava Canaã, seria a bênção de prosperidade aliada à bênção de Deus. Isso num âmbito mais material do que espiritual. Já no grego, quando Paulo repete lá em Efésios, né, usando o mesmo mandamento, a palavra grega que ele usa ali, refere-se ao globo terrestre. Porque nós não estamos tomando posse de nenhuma Canaã humana, né? Então ele estava falando ali do globo terrestre, para que sejam prolongados os nossos dias na terra, na bênção de Deus, fora dos limites de Israel, porque nós não somos israelitas, né? Seria uma pessoa abençoada, para nós hoje teria o significado de uma pessoa abençoada, porém com ênfase na bênção espiritual, tá? Continuando então, o padrão bíblico de família é baseado no amor. E esse é um desafio que requer coragem, requer dedicação. E se nós fôssemos parafrasear esse mandamento aqui, nós diríamos o seguinte: honra teu pai e tua mãe, mesmo se eles erraram demais e seguiram por caminhos inadequados, se te ofenderam, se te magoaram, honra teu pai e a tua mãe. Veja só que só mesmo um sentimento que brota da parte de Deus é capaz de oferecer amor, né, nessas condições, e perdão para pais, ou às vezes mães também, que infelizmente o número de mães nessa área tem crescido, que desprezaram seus filhos, que abandonaram seus filhos, que ignoraram seus filhos. A Bíblia não fala para honrar pai e mãe só se eles forem bonzinhos, responsáveis e te amarem. Não, a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe. É um princípio acompanhado de bênção. Quem entende isso e recebe o amor de Deus para poder devolvê-lo a um pai e uma mãe que não correspondeu à altura, a pessoa acaba se a pessoa não recebe isso, ela acaba por sofrer consequências sérias na sua vida. Só Deus pode substituir a mágoa pelo perdão. Então veja que aqui não é o tipo de paz que você teve na sua vida, o tipo de paz que você recebeu, ou o tipo de amor que você não recebeu. O que está em voga aqui é que tipo de filho você será, tá? Mesmo que eles não tenham sido responsáveis, é importante que você seja um filho comprometido diante de Deus, que honre seu pai e honre sua mãe, porque daí o seu compromisso passa a ser com Deus, de uma vida longa, de uma promessa de bênção na sua vida, tá? Você não tem nada a perder amando e perdoando pais que não corresponderam à altura como você esperava, tá? Então, apesar de pais terem sido negligentes, terem sido abusivos, se você é um filho exemplar, você está criando um novo paradigma, você está criando uma nova história. E isso vai fazer com que você seja um pai ou uma mãe melhor, com uma nova perspectiva para os seus filhos. Uma perspectiva que vai, de repente, uma coisa que foi mal
amaldiçoada, eu diria, aqui atrás, a partir de você ser quebrado. Começa uma geração abençoada, de uma mãe, de um pai que é bênção, que vai ser bênção na vida dos seus filhos e que vai ser nos seus netos e bisnetos e por aí vai. Não tem porquê a gente perpetuar uma coisa que foi ruim, que foi mal, que nos prejudicou. A gente tem que quebrar isso em nome de Jesus e criar uma nova perspectiva daqui para frente. Então, o desafio de Deus que Ele nos apresenta é honrar incondicionalmente o nosso pai e a nossa mãe. E isso só será possível quando nós compreendermos a qualidade do amor que Deus deu para nós. Porque nós não merecíamos nada e Ele nos amou. E é a partir dessa compreensão que nós vamos dar amor a outras pessoas que não merecem, no caso, papai e mamãe. O filho que não ama ou não honra, ou melhor, seu pai e sua mãe, ele está muito longe de honrar a Deus. Porque honrar os pais é a base de respeito de toda a autoridade, inclusive a de Deus. Então, se não há respeito para com seu pai e com a sua mãe, você com certeza vai ter dificuldade de respeitar a Deus, tá? E é só você fazer uma autoavaliação que você vai ver que você tem problemas nessa área. Não apenas respeitar a Deus, mas qualquer autoridade. Você acha que você tem razão de falar o que você quiser para qualquer pessoa. E isso torna você uma pessoa, além de mal educada, né? Ou mal aprendida, se você recebeu educação e não usa, eu digo que é mal aprendida, né? Além disso, você vai estar atraindo para você qualquer coisa menos as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara nisso. Então, os pais, além disso, eles são aquelas pessoas colocadas por Deus. Essa semana eu estava conversando com um moço a respeito disso. Falei, os pais são colocados por Deus na vida dos filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, para sinalizar para os filhos o caminho. Porque quando o filho cresce, ele já conhece as coisas. Então ele não precisa do pai e da mãe para a maioria das coisas que ele faz. Mas no caminho da vida, assim como quem dirige sabe que existem os sinais de trânsito para você respeitar. Se você não respeita, você pode se prejudicar de alguma forma. Se você vê um sinal ali, por exemplo, um desenho lombada, né? Ou tem um outro nome aqui que eu não sei qual é. Aquele negocinho, né? Ajuda aí, Wilson. Qual o nome? Quebra-molas. Pronto, obrigada, Wilson. Quebra-molas. Aí, quebra-mola ou lombada, você vê um sinalzinho daquele ali e você não respeita, o que acontece? Você pode prejudicar seu carro. Você vê um sinal curva acentuada à esquerda e você vem a toda velocidade, você pode acontecer o quê? Você capotar, né? Porque você não respeitou. Então eu digo que os pais, eles servem como sinal, na estrada da vida, eles servem como sinal para os filhos. Então, às vezes, o filho quer fazer alguma coisa, o pai e a mãe dizem, olha, é melhor você observar direito. Não saia toda aí, porque você pode se prejudicar. E aí o filho que diz assim, a senhora não entende nada, vocês são velhos. Esse tipo de coisa pode realmente fazer com que o filho quebre a cara, né? E a Bíblia ainda diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Por que não consultar? Às vezes pode ser que o pai ou a mãe não esteja 100% certo, porque às vezes na época deles foi diferente, mas existe alguma coisa que pode ajudar você, né, na vida, ajudar você a se conduzir de modo a não se prejudicar nas decisões que você tem que tomar, ok? Então, a Bíblia diz que os pais também têm a responsabilidade de não irritar seus filhos, viu? Às vezes a gente fica falando só para os filhos, mas a Bíblia diz lá naquele trecho, né, de Efésios 1, 6, 1 a 4, que tanto os filhos como os pais têm responsabilidade nesse relacionamento para que ele possa ir bem. Então, se os pais querem ser beneficiado pelos filhos, querem ser honrados pelos filhos, eles também têm que dar exemplo. Eu gostaria de terminar aqui com uma historinha infantil, mas que nos remete a um exemplo muito bom a respeito disso,
que é o exemplo da tigela de madeira. Se procurar na internet você vai encontrar. A tigela de madeira, que conta a história de um pai idoso que foi morar com o filho, uma nora e o netinho de 4 anos. E como idoso, muito idoso, ele não tinha muito controle, né? Então derrubava a comida na mesa, às vezes ia pegar um copo, derrubava o leite, ia levantar com o prato, quebrava o prato. A nora então reclamou para o filho e o filho falou, nós precisamos de fato fazer alguma coisa. Então eles pegaram uma mesinha, colocaram lá no canto da cozinha e colocaram o velhinho sentado lá para poder comer separado, que assim ele fazia sujeira no canto dele lá. Enquanto isso eles estavam à mesa, os 3. Passado um tempo, o pai surpreendeu o filhinho brincando com madeira e construindo alguma coisa com madeira. E ele chegou para o filho e falou, filho, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou fazendo uma tigelinha de madeira para quando você e a mamãe ficarem velhos, eu usar para fazer igual vocês fizeram com o vovô, porque ele comia numa tigelinha de madeira lá no cantinho dele lá para poder não quebrar os pratos. Aí, quando o pai ouviu o filho falar que eu estou fazendo tigelinhas de madeira para você e para a mamãe, para quando vocês ficarem velhinhos, eu poder usar com vocês, eles olharam um para o outro, ficaram chocados e nem precisa dizer que a partir de então eles resolveram trazer o vovô de volta para a mesa para poder comer junto com eles, para dar exemplo para o filho de 4 anos. Então eu quero dizer para você, principalmente você que tem pais idosos, que os seus filhos estão aprendendo com você. Os seus filhos estão vendo o modo como você trata a sua mãe, o modo como você trata o seu pai. E quando você envelhecer, a lei da semeadura, que é implacável, virá até você. E você vai colher exatamente aquilo que você está plantando, se não pior, porque essa geração vem mais apimentada. Então, tome cuidado e procure cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Olha bem o que você está fazendo e diz, é isso que eu quero para mim? Não. Então deixa eu honrar minha mãe, deixa eu honrar meu pai, deixa eu tratar os meus pais como a Bíblia manda. É difícil? Não é uma tarefa fácil. Eu cuidei da minha mãe junto com os meus irmãos, mas eu cuidei dela até 87 anos. Por acaso hoje está fazendo 5 anos que ela faleceu. Mas eu não me arrependo de nada, porque justamente eu estava fazendo isso na frente de 2 filhas adolescentes e eu estava, com o meu exemplo, falando para elas, é assim que eu quero que vocês façam comigo, né? Então, por isso eu estou falando com vocês. Vale a pena. É trabalhoso? É. É desgastante? É. Mas é uma semeadura que a gente tem que fazer, porque é mandamento de Deus e é mandamento com promessa. Quer ser abençoado? Honra papai e mamãe. Deus te abençoe, dá o seu joinha assim no nosso canal e até a próxima semana com o canal Bendito e mais um mandamento atual para as nossas vidas.